como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Boa tarde, queridas mulheres. Que dia frio, não é mesmo? E que bom que a gente pode mais uma tarde nos reunir em torno da palavra de Deus para nos esquentar um pouquinho. E nós queremos dar sequência nessa tarde ao estudo desse livro, Legado de Mulheres da Bíblia, do Alcides Hugues. Então, agora, nessa tarde, então, nós vamos comentar um pouco sobre a história de Débora, uma mulher de fé. E antes de iniciarmos esse estudo, nós queremos ter um momento de oração. Nos aquietemos, baixamos nossas cabeças e oremos ao nosso Deus. Querido e bondoso Deus, venha nos aquecer com a Tua palavra, palavra de vida, palavra que traz ânimo e esperança aos nossos corações. Ensina-nos através desse exemplo dessa mulher tão forte, que encoraja todos que estão à sua volta, Senhor, que é capaz de entregar a sua própria vida para lutar pelo seu povo, pelos seus ideais, pela Tua vontade. Que a gente possa nessa tarde tão abençoada, Senhor, escutar essa palavra que quer nos encorajar a sermos exemplo dentro de nossas famílias e da nossa sociedade, assim como da nossa igreja e comunidade. Senhor, derrama Teu Santo Espírito sobre cada uma de nós, para que ouçamos a Tua palavra e também coloquemos em prática ela no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Então agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história dessa personagem que foi um exemplo tão grande de fé para o povo de Israel. A primeira informação que o Alcides Hugues coloca aqui no seu livro é que é uma curiosidade sobre o nome Débora. Então ele diz que o nome Débora, ele tem origem lá no hebraico, né? E significa abelha. E nós sabemos que os pais, né, no Antigo Testamento, quando eles escolhiam um nome para os seus filhos, eles prezavam muito pelo significado desse nome. E provavelmente, então, com Débora não foi diferente. Seus pais, eles viram que, apesar de uma abelha ser às vezes pequena e frágil, ela também é um inseto bastante corajoso. Não é um inseto que tem preguiça de botar a mão na massa. E muito pelo contrário, né? É um inseto que é muito trabalhador e muito valente. Ele arrisca a sua própria vida para defender, então, a sua colmeia, né, dos inimigos que estão tentando atacar para roubar o precioso mel. E conforme a história bíblica, né, a pequena Débora, então, ela provavelmente cresceu e o significado do seu nome foi se concretizando na sua vida. Então, Débora, quando chega assim numa idade adulta, ela desempenha um papel muito importante num momento bem complicado da história de Israel, da história desse povo de Deus, né? Onde as pessoas elas estavam totalmente desviadas dos propósitos e da vontade do Senhor e faziam tudo aquilo que dava na telha, tudo aquilo que elas queriam, elas faziam. Não importava se isso estava certo ou errado, se isso agradava ou não ao Senhor. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, não podendo ver o povo se perdendo por seus maus caminhos, Ele levanta sempre um juiz
nesse tempo, um juiz sobre a terra, para julgar e conduzir o seu povo de volta para o caminho correto. E nesse momento, então, ele levanta a Débora como juíza, né? E ela se destaca pelo seu trabalho e também por sua valentia. Essa pequena abelha, Débora, ela ganha destaque no meio dos juízes de Israel. E essa história que a gente vai estudar hoje, ela se encontra no livro de Juízes, nos capítulos 4 e 5. Débora, então, ela foi uma profetisa. Ela aparece também nessa lista dos juízes como sendo a única mulher juíza que Israel teve. E ela foi uma grande mediadora de conflitos, também foi uma grande conselheira e ela animava, encorajava esse povo a continuar firme no caminho do Senhor. Sem deixar de mencionar que por trás disso tudo havia um profundo relacionamento dela com esse Deus, no qual ela confiava a sua vida plenamente. Em Juízes capítulo 4, os versículos 4 até 9 nos contam a seguinte situação. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem. Escolha 10.000 homens da tribo de Naftali e Zebulon, e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Sísera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon, para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você o vença. Então Baraque disse a Débora: Só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. E ela respondeu: Está bem, eu vou com você. Mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque para Quedes. Até aqui a palavra do Senhor. Então, uma das coisas que fica muito evidente aqui nesse contexto onde Débora vivia era justamente a fraqueza e a covardia daqueles homens dessa época, né? Esses homens demonstravam no seu proceder uma falta de confiança na palavra que Deus havia proferido pela boca da profetisa Débora. E Deus usa Débora justamente para escancarar essa realidade e mostrar que uma mulher de Deus precisou ir junto para uma guerra, né? Se colocar num perigo desses, para que os homens se sentissem seguros para lutar contra os seus inimigos. E quando Débora aceita esse convite de ir junto para uma guerra, ela mostra para esses homens que ela confia muito na palavra de Deus, que lhe disse que eles iriam vencer essa batalha, porque ela sabia que Deus jamais ia abandonar os seus, e se ele prometeu que os israelitas venceriam, eles venceriam a batalha, eles não precisariam ficar com medo, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então ela vai sem hesitar. Mas é interessante observar ali, né, nesse último versículo que eu li, na verdade é o penúltimo, no versículo 8, quando Baraque diz que só irá liderar o exército, né, e ir para a guerra se Débora fosse com ele. E diante dessa situação, a Débora, ela aceita ir com ele, né? Mas ela deixa muito claro
que essa atitude de covardia diante da ordem de Deus, né, que ele não estava confiando na palavra de Deus, essa vitória que seria garantida por Deus não seria uma honra do Baraque, né? Porque Deus entregaria o comandante, então, do exército inimigo, né, que é o Sísera, nas mãos de uma mulher. Ou seja, uma mulher iria matá-lo, iria derrotá-lo. E essa mulher não é a Débora, é uma outra mulher que aparece aqui nessa história. Então vamos ver o que está escrito nos versículos 17 a 23, que falam um pouquinho dessa outra mulher que, no caso, recebe as glórias por ter acabado então com esse comandante inimigo dos cananeus, né, o Sísera. Vamos ver aqui então, versículos 17 a 23. Todo o exército de Sísera foi destruído, ninguém escapou. Porém, Sísera fugiu para a barraca de Jael, mulher de Éber, o queneu. Ele fez isso porque Jabim, rei de Azor, estava em paz com a família de Éber. Jael saiu da barraca para encontrar Sísera e lhe disse: Entre, meu senhor, entre em minha barraca. Não tenha medo. Então ele entrou, e Jael o cobriu com um tapete. E Sísera pediu a ela: Por favor, me dê um copo de água, porque eu estou com muita sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Sísera de novo, e ele lhe disse: Fique na porta da barraca, e se alguma pessoa vier e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Sísera estava muito cansado e caiu num sono profundo. Aí a mulher Jael pegou um martelo e uma estaca da barraca, entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele. A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra, e ele morreu na hora. Quando Baraque chegou, perseguindo Sísera, Jael saiu para encontrá-lo e disse: Venha cá, e eu lhe mostro o homem que você está procurando. Então Baraque foi com ela e encontrou Sísera no chão, morto com a estaca atravessada na cabeça. Naquele dia, Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabim, o rei cananeu. Até aqui, palavras do Senhor. E olha só que impressionante, né? Outra mulher aparece aqui, então, essa tal de Jael, que é também outra mulher super corajosa, que enfrenta o mais temível, né, dos inimigos e faz com que ele pereça na sua própria barraca. E quem então leva todo o crédito por vencer, né, o maior comandante ali inimigo é justamente essa mulher Jael. Justamente como a Débora havia profetizado, que o Baraque, por ter duvidado da palavra de Deus, né, e ter feito com que Débora fosse junto com ele, senão ele não iria lutar, ele não receberia as glórias, né, dessa vitória, e sim, justamente uma mulher receberia essa glória. E nesse caso foi essa Jael que matou o inimigo do seu povo. E no capítulo 5 do livro de Juízes, nós vemos que a Débora, então, ela se alegra muito com esses feitos, né, com essa libertação que Deus promove pelo seu povo, né? Liberta esse povo das mãos dos seus inimigos cananeus, restaura esse povo uma vida agora sem precisar ter medo das coisas que estão ao seu redor, e ela também pode testemunhar para esse povo como é importante confiar nas promessas e nas palavras que Deus diz, né, através dos juízes, dos profetas, enfim, através de homens e mulheres abençoados, né, cheios do Espírito Santo, que
usam esse dom para servir e trabalhar em favor do reino de Deus nesse mundo. Então, Débora, ela se alegra e ela louva nesse capítulo 5, entoando um belo hino, um cântico de agradecimento pelo agir maravilhoso de Deus que conduziu esse povo derrotando o seu pior inimigo ali nesse momento, né, que eram os cananeus. E no final desse hino, no finalzinho do versículo 31, ela termina dizendo assim: mas os que te amam, Deus, sejam como o sol que se levanta na sua força. Que lindo, né, gente? Uma mulher ter que mostrar, né, para uma sociedade ali onde os homens estavam totalmente corrompidos, totalmente afastados de Deus, essa mulher se torna o grande exemplo de coragem, de trabalhar em favor do reino, de não ter medo de enfrentar inimigos e situações difíceis quando Deus está por trás das coisas, né? Quando há uma ordem de Deus, quando há uma palavra de Deus sustentando aquele agir e aquela obra. Então, esse versículo com que ela finaliza aqui o cântico dela no capítulo 5, né? Mas aqueles que amam a Deus sejam como o sol quando se levanta na sua força. Esse é o meu desejo também para as nossas vidas, né? Que a gente seja essa luz que ilumina e aquece as pessoas que estão ao nosso redor, que precisam de nós, precisam desse calor amoroso de Deus, que precisam ser tocadas por essa palavra que renova, que dá esperança para um novo viver, para um novo contexto, para um novo dia que surge, né, com esse sol que brilha forte, que vem de Deus, né, essa luz que vem de Deus. Então, que sejamos como a Débora, né, que a gente seja como essas pequenas abelhas, né, que podem até parecer frágeis e parece que não vai fazer diferença nenhuma na sociedade, no mundo em que vive, mas mesmo pequenas e frágeis, nós podemos fazer grandes coisas quando a gente obedece aquilo que Deus tem colocado no nosso coração através da sua palavra. Quando a gente se alimenta dessa palavra e segue essas instruções de Deus, coloca isso em prática na nossa vida, a gente, mesmo pequenas abelhinhas, frágeis abelhinhas, a gente consegue trabalhar duro, servir a Deus no seu reino, né? Com muito amor, com o nosso cuidado, com o nosso jeito especial de ser e com muita valentia também, né? A gente consegue colocar os nossos dons a serviço de uma forma ousada, de uma forma corajosa, de uma forma valente, agarradas nessas promessas que Deus estará conosco e Ele não nos abandona. Então, que essa confiança, né, em Deus inunde o nosso coração, nos dê força para continuar essa caminhada e também nos dê coragem para, se for preciso, né, a gente consegue até colocar a nossa própria vida em risco, como Débora fez indo para aquela guerra, né, para defender a nossa família, para defender a nossa comunidade, a nossa igreja e também a nossa sociedade. Então, o nosso trabalho de abelhinhas às vezes não é tão visto lá fora, né, no mundo, às vezes não é nem visto muitas vezes dentro da nossa própria família, mas a gente precisa confiar que esse trabalho, quando ele é alicerçado em Deus, Deus faz grandes coisas através dos nossos pequenos trabalhos, através dos nossos pequenos gestos, nossas pequenas atitudes e nossos pequenos serviços. Quando a gente coloca nossos dons a serviço de Deus, Deus pode fazer grandes coisas
por nós, por nossa família, por nossa comunidade e por esse mundo também. Então, que o nosso Deus acompanhe a cada uma de vocês nessa semana, também nos proteja, nos guarde, e eu desejo a vocês uma abençoada semana. Fiquem na paz do nosso Deus e sirvam a Ele com muita alegria. Tchau, tchau e até uma próxima semana. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia.